Hoje veremos 4 ferramentas, 4 maneiras de nos unirmos mais ao anjo da guarda no dia a dia. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o nosso assunto de hoje no canal dos Santos Anjos. Eu começo, como sempre, lembrando que você pode colocar suas intenções na missa desta semana. O canal dos Santos Anjos conta com o auxílio desses vários sacerdotes que se revezam e garantem que toda semana há uma Santa Missa na intenção daqueles que ajudam o canal e o apostolado que está nos bastidores a se difundir, a crescer. E aqui meu muito obrigado sempre aos sacerdotes que fazem isso. A missa é na sexta-feira, você pode colocar a sua intenção aqui embaixo. E, além disso, aqueles que são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos já podem colocar sua intenção para ser levada ao Santuário de Fátima no dia 13 de maio e no lugar onde o anjo apareceu para os 3 pastorinhos. Alguém me perguntou nos comentários qual que é a importância de colocar seu nome para ser levado num santuário. Né? A importância é muito grande, porque, inclusive nós vamos ver aqui, uma das formas de nos unirmos ao anjo da guarda é através da graça do momento presente. Deus Nosso Senhor, ele costuma, ou seja, normalmente, ele age nas almas através de circunstâncias, através de lugares, através de pessoas que nos lembram de Deus ou que nos comunicam a graça de Deus. E existem certas graças específicas, certos favores que Deus Nosso Senhor normalmente derrama através de certo santo, através de algum santuário, né, através de alguma invocação de Nossa Senhora. E por isso a importância enorme de nós irmos aos santuários, fazermos peregrinação. E não podendo, que nós enviemos nosso nome, nossas intenções, por isso que nós, o apostolado, o grupo apóstolo dos Santos Anjos tem esse privilégio. Várias vezes durante o ano, seu nome e suas intenções são levadas a esse santuário. Você pode saber mais clicando no link na descrição do vídeo. Ou você pode também ligar neste número, 11 40 40 13 64. Graças a Deus, o interesse no apostolado tem crescido muito. Então, tente primeiro, eu peço, através do link. E, se você ainda não pediu o adesivo, pode pedir nesse número. E vou deixar também o número na descrição para quem quiser anotar e ligar. Eu vou tirar agora a imagem daqui para nós tratarmos agora do nosso assunto de hoje. E nosso assunto de hoje eu trouxe esse livro aqui, que eu considero um dos 3 ou 5 principais tesouros em matéria de livro. É A Alma de Todo Apostolado, de Dom João Batista Chotar. Você pode adquirir pela livraria Petrus. Foi por onde eu adquiri. Basta colocar no Google Livraria Petrus. São amigos nossos e tem um trabalho excelente em matéria de livros católicos. Bom, e eu tenho aqui, e Dom João Batista Chotar, esse livro foi louvado por papas, por exemplo, São Pio X, né, que louvou esse livro como sendo realmente um livro de cabeceira de todos os que se dedicam às obras de apostolado. E aqui ele dá algumas noções que nos ajudam a entender como nos unirmos no dia a dia ao anjo da guarda, a Nosso Senhor, a Nossa Senhora. Os princípios que ele dá aqui se aplicam, por tudo que eu já pude estudar e ler e que nós temos conversado no canal, se aplicam a essa nossa união com os santos anjos, com Nossa Senhora. Bom, e ele diz aqui, a minha vida sobrenatural. O que é a vida sobrenatural? É a vida da graça. O que é isso? É Deus agindo diretamente em mim, certo? Deus que está em mim por causa da graça, certo? Ou seja, quem está em estado de amizade com Deus, quem já é batizado, certo? E não está em estado de pecado mortal, portanto está na amizade com Deus, essa pessoa possui a graça santificante, ou a graça habitual, ou o estado de graça, ou vida sobrenatural. São vários nomes para o mesmo fenômeno, para a mesma realidade, que é Deus Nosso Senhor agindo dentro de mim. É uma presença ativa, ou seja, Deus ele age em mim. Mesmo que eu não veja, é como, eu já expliquei em outros vídeos, né? A eletricidade que passa numa lâmpada, não é a lâmpada que dá luz, é a energia.
Mas a lâmpada não deixa de ser lâmpada. Só que ela é feita para receber essa energia, essa eletricidade. Esse é um exemplo, um mero exemplo de como Deus ele age em nós. Nós não deixamos de ser seres humanos, não deixamos de ser homens ou mulheres, mas Deus, nosso Senhor, ele age em nós. Daí a importância, é impossível, não é, a gente dizer suficientemente a importância do estado de graça. Não é? É Deus agindo em mim. Se eu não tenho estado de graça, Deus ele pode me dar até favores para que eu venha a ter o estado de graça. Mas se eu não estou na amizade com Deus, Deus não age dentro de mim. Novamente, ele pode me dar favores de conversão, mas Deus continuamente agindo em mim, isso não tem. Aí a importância da amizade com Deus. Mas esta amizade, esta ação, de Deus em mim, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. É como um dimmer que pode aumentar a intensidade da eletricidade na lâmpada ou pode diminuir. Então não pode dizer, bom, eu estou em estado de graça ou não estou em estado de graça. Não. Dentro do próprio estado de graça há muitos estágios, há graus. E está em minhas mãos, eu aumentar isso ou diminuir. Veja o que diz Dom Chotar. Ele diz o seguinte: a minha vida sobrenatural pode crescer a cada instante, guardem isso, a minha vida sobrenatural pode crescer a cada instante, como? Em proporção com a intensidade do meu amor a Deus. Vamos dizer, mas isso está muito teórico. Calma, ele vai explicar. Vai dar 4 pontos aqui que nós queríamos guardar hoje, certo? Em proporção com a intensidade do meu amor de Deus. Como? Por meio de nova infusão da graça, da presença ativa de Jesus em mim. E isso é o que os anjos mais querem, é aumentar a presença ativa de Jesus em mim. Certo? Bom, como é que é feita essa infusão da graça, da presença ativa de Jesus em mim? Tal infusão é produzida através de, primeiro, atos meritórios. Ele vai dar alguns exemplos aqui. Atos meritórios, ou seja, a intensidade, eu repito, a intensidade da vida ativa, da presença ativa de Jesus em mim pode aumentar ou diminuir. A primeira forma que ele dá aqui de aumentar essa infusão da graça é através dos atos meritórios. Então, quando um ato de virtude, um ato de paciência especial, uma obra de apostolado, o trabalho feito com reta intenção, feito para cumprir a minha obrigação, mas isso feito em união com Deus. A mesma pessoa pode fazer exatamente o mesmo trabalho. Nós podemos fazer ou ouvir este vídeo de 2 formas, certo? Nós podemos fazer simplesmente por falar blá, 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 certo? Perdendo tempo. Ou nós podemos fazer, se nós estamos em amizade com Deus, se não estamos, devemos pedir para obter essa amizade. Agora, eu posso fazer com que seja o próprio nosso Senhor que seja a vida desta obra. Então, atos meritórios, sofrimentos. Muita gente diz, mas eu estou sofrendo demais. Olha, reverta esse sofrimento em um ato meritório. Porque o sofrimento bem aceito, ele aumenta a presença, Ele aumenta a presença ativa de Jesus em mim. A oração, a missa. Então, eu fazer isso, se eu estou, né, na graça de Deus, isso aumenta a presença ativa de Jesus em mim. E é o que o anjo mais quer. Portanto, quando eu faço isso, eu aumento minha união com o anjo da guarda, porque o anjo da guarda não quer nada além de tudo. Ou seja, ele não quer nada além de que eu tenha Deus em mim. Essa é o ministério do anjo junto a mim. Ele chega à sua plenitude quando isso acontece. E é o que ele está o tempo inteiro querendo fazer. Ainda mais do que me proteger de um acidente, o que ele faz, mas sobretudo ele quer aumentar a presença ativa de Jesus em mim. Então, eu fazendo isso, primeiro ponto pelo qual eu me uno
mais ao anjo da guarda no dia a dia. Quem que não tem sofrimento todo dia, aborrecimentos, etc. Eu posso viver o mesmo aborrecimento de um jeito ou de outro. Bom, segundo ponto, pelos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Sobretudo a Eucaristia. E aí a gente vê a tristeza que é essa moda de que a pessoa não, só recebe a Eucaristia depois ele decide lá, quando ele for quase adulto, aí ele decide se vai fazer ou não. São Pio X mudou isso. Ele instituiu, porque depois de séculos sem ser assim, ele instituiu a primeira comunhão para crianças a partir da idade da razão. Assim que a criança consegue entender que aquilo não é um pão, mas é Jesus feito hóstia, ele escondido ali sob as aparências de pão, a partir do momento que a criança pode entender isso, a pessoa já pode receber a Eucaristia. Qual que é a importância disso? É que desde criança é romper esse império das más inclinações. Isso ajuda enormemente quando a pessoa desde criança já começa a receber a Eucaristia, porque aumenta a presença ativa de Jesus e une a criança já desde cedo ao anjo da guarda. Então esse é o segundo ponto. Certo? Eu espero que, ontem eu fiz alguma barbeiragem aqui no microfone, espero que hoje esteja bem audível. Por favor, me digam nos comentários se está sendo possível ouvir. Faltam dois pontos. O terceiro ponto é o que ele chama, eu vou ler aqui, a graça do momento presente. Vou ler aqui, só é bem curtinho. É, pois, certo. E esta consequência esmaga-me com sua grandeza, mas também me enche de júbilo, que por meio de cada pessoa ou acontecimento, Jesus manifesta-se a mim. Eu repito, por meio de cada pessoa ou acontecimento, Jesus manifesta-se a mim, ocultando sob essas aparências a sua sabedoria e o amor. O que tem isso a ver com o anjo? Tem absolutamente tudo. Por quê? Porque uma das tarefas do anjo é justamente nos fazer ver nas circunstâncias, temos já conversado sobre isso, o que são circunstâncias? São coisas que estão em nosso redor. Circum stare, do latim, estar de pé em torno. Ou seja, tudo aquilo que nos circunda, circunstância, tem algo que Deus Nosso Senhor me faz ver. Ele me dá uma mensagem, seja algo para minha inteligência, seja algo para que eu cresça na união com Ele. E os anjos, eles estão como que nos chacoalhando, por assim dizer, para que nós vejamos isso. É sempre Jesus que se apresenta à minha alma por meio da graça do momento presente. Algumas pessoas perguntam, puxa, mas na doutrina católica tem tanta coisa, todo dia eu posso aprender algo novo, será que isso não é demais? Eu digo, não, é a graça do momento presente. Cada coisa nova que a gente aprende, não só de doutrina católica, mas mesmo um bom exemplo, mesmo uma admoestação, uma bronca bem dada, bem intencionada, que a mãe dá para um filho. Isso são elementos pelos quais sempre Jesus se apresenta à minha alma por meio da graça do momento presente. Guardem esse conceito, a graça do momento presente. Seja na missa, na oração, na leitura, ato de caridade, renúncia, luta, atos de confiança, solicitando, Jesus sempre nos solicitando, através disso, a minha cooperação para aumentar em mim a sua vida. Ousarei esconder-me? Então veja, isso aqui eu acho bem interessante, que eu até vou fazer uma coisa que aparentemente é contraditória, certo? Porque nós estamos aqui nos comunicando através de vídeos, através do YouTube, a grande maioria das vezes no celular. Mas nós não podemos reduzir a nossa vida espiritual a vídeos. Nós não podemos reduzir a nossa vida espiritual a simplesmente algo passivo. Nós devemos cooperar com o Nosso Senhor, que se nos apresenta através desses vários elementos, pode até através de uma palestra, de uma conversa como a nossa, mas depois nós precisamos cooperar.
que significa esse cooperar? Ou seja, eu preciso dar algo de mim. O que é esse dar algo de mim? Ora, depois que eu ouço, né, por exemplo, esse conceito, a graça do momento presente. Se eu não for sentar, colocar o celular longe de mim, certo? Televisão, tudo bom. Televisão é o oposto disso normalmente, mas enfim, eu coloco isso tudo para longe. Eu me recolho, ainda que se eu não tiver tempo, ainda que seja 5, 10, 15 minutos por dia, eu digo, bom, o que eu aprendi, como é que eu vou colocar isso em prática? Porque cooperar com a graça de Deus, isso é uma terceira coisa que o anjo está continuamente nos inspirando. E se nós aceitamos isso e cooperamos com isso, nós nos unimos intimamente a ele. E aqui entra o quarto ponto, citado por Dom Chotar, e que, com a graça de Deus, se vocês tiverem interesse nesse assunto, nós podemos aprofundar mais amanhã, e que é o recolhimento. Diz, Deus não está na agitação. Não adianta. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. O que é ouvir a voz de Deus? Ele vai me aparecer e vai me falar no ouvido? Não. É eu ver, eu saber interpretar, e eu ver nessas circunstâncias o dedo de Deus me apontando o que eu devo fazer. Agora, para eu poder interpretar isso, eu preciso de recolhimento. E isso é uma coisa que o nosso mundo está matando. Nosso mundo, o mundo como está, não favorece mais o recolhimento, mas de nenhuma maneira. É a todo segundo. É um WhatsApp que tem uma notificação, e é um Instagram, e é o Facebook, e é a ligação, e é não sei quanto, e é a obrigação, e é o trem, e é a velocidade. Nós não temos mais, nós estamos perdendo o gosto do recolhimento. Do recolhimento. É simplesmente parar. É isso. Parar. E por que recolhimento? Eu vou recolher aquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu senti, que eu vivi no dia. Eu recolho aquilo que vale a pena e faço como Nossa Senhora. Ela recolhia todas essas coisas e meditava no seu coração. E com isso eu tenho recolhimento, é aquilo que me dá condições de eu interpretar a voz de Deus em cada pessoa, fato, acontecimento e tudo mais. Porque se eu não tenho esse mínimo de recolhimento, é impossível eu ver a voz de Deus nas coisas. E é impossível eu me unir estreitamente ao anjo da guarda se eu não tenho esse mínimo de recolhimento. Porque se eu não paro para ouvir a voz dele, o barulho do mundo hoje em dia é tão grande, por assim dizer, que eu não vou ouvir a voz do anjo, que ela é profunda, mas é discreta. Ela é profunda, mas ela é calma. E na agitação, sobretudo se for por culpa minha, que eu não paro de vez em quando, eu vou dizer, mas eu sou muito ocupado. Eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo. Diz, será mesmo? Será mesmo? Se a gente contar o tempo que fica, eu graças a Deus já deixei isso, o tempo que fica em redes sociais. Não, eu literalmente comprei um telefoninho desses aqui, não tem nada. Eu normalmente uso esse, só uso outro quando realmente é necessário. Para o trabalho de apostolado ou para os trabalhos do dia. Mas esse recolhimento é extremamente, não só importante, ele é essencial, ele é indispensável se eu quero aumentar a presença ativa de Jesus em mim. Eu não sei se esses 4 pontos estão claros, e eu queria amanhã, ainda com base em Dom Chotar, falar sobre mais alguns pontos que nos unem aos anjos e que tornam possível, tornam as circunstâncias da nossa vida, por assim dizer, fáceis para a ação do nosso anjo da guarda. É o que nós veremos amanhã, com a graça de Deus, e caso vocês tenham esse interesse, então nos vemos amanhã, se Deus quiser.